Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa 11ª aula de língua portuguesa. Bom, a unidade 2, capítulo 2 do livro 1. Algumas descobertas sobre o corpo humano, páginas 54 a 58. Os itens abordados serão o estudo do texto Hora de Acordar? Ah, não! Onomatopeias e a correção da ficha de atividades, páginas 23, 24, 29 e 30. Foi uma atividade passada para casa. As atividades referentes a esta aula são: para entender o texto, páginas 56 a 58, e vamos produzir página 50. Vamos primeiramente falar um pouco sobre os objetivos deste capítulo. Primeiramente, reconhecer os gêneros texto de divulgação científica e gráfico. Segundo, compreender características e objetivos dos gêneros texto de divulgação científica e gráfico. 3. Identificar e utilizar de forma adequada os numerais multiplicativos e fracionários. E por último, reconhecer e compreender os encontros vocálicos e as suas classificações. Página 54, capítulo 2. Algumas descobertas sobre o corpo humano. Bom, gente, nesse capítulo a gente vai conhecer algumas descobertas da ciência sobre o corpo humano. Nós vamos falar sobre hábitos que podem prejudicar o funcionamento do nosso organismo e o que a gente pode fazer para mudar esses hábitos. E também nós vamos ler alguns textos bem interessantes e aprender sobre gráficos, numerais, fracionários, multiplicativos e os encontros vocálicos. Na página 54, no Conversa Vai, ele fala o seguinte: você sabia que em seu corpo existem mais de 200 ossos? Pois é, aproximadamente 97 mil quilômetros de veias, 150 mil fios de cabelo e 3 quilos de pele. Olha que interessante, gente. Vocês sabiam que isso acontece? Vocês sabiam que o nosso corpo era desse jeito? Página 55, Conversa Vem. O nosso corpo é uma estrutura incrível e tem um complexo funcionamento. Muitas pessoas o estudam e já fizeram importantes descobertas. E você, o que gostaria de descobrir sobre o funcionamento do corpo humano? Bom, gente, a gente sabe que o nosso corpo ele é muito complexo. É uma estrutura perfeita, né? Tudo se encaixa direitinho para que tudo funcione perfeitamente bem. E muitos cientistas, eles justamente fazem isso. Eles estudam o funcionamento do nosso corpo para desenvolver métodos de como preservar o nosso corpo, outro para evitar que a gente cometa alguns erros, né, com relação aos cuidados do nosso corpo, outros para ver qual é o tipo de problema que nós podemos ter com relação aos nossos hábitos. Enfim, o corpo humano ele é estudado por diversos profissionais. Mistérios do corpo humano. Você gosta de acordar cedo ou prefere dormir um pouquinho mais? Eu sei que tem gente que chega na escola morrendo de sono. Prefere deitar-se logo que escurece ou ficar acordado até tarde? Eu, quando era mais nova, adorava ficar acordada até tarde. Hoje, eu não gosto mais. As pessoas têm diferentes hábitos de sono e alguns estudiosos investigaram o porquê desses hábitos. Vamos ler um texto que vai tratar desse assunto. Então, gente, primeiramente eu vou ler esse texto, depois a gente vai conversar sobre esse texto. Página 55. Hora de acordar? Ah, não. Pipi, pipi, trim. Como toca o seu despertador? Não importa muito. Aposto que vários leitores já desejaram que a hora de acordar não chegasse tão cedo. É verdade que tem muita gente que não gosta de levantar com o sol e prefere dormir até mais tarde. Mas também existem pessoas que gostam mesmo é de madrugar e realizar suas atividades de manhã bem cedo. Por quê? Um estudo da Universidade de São Paulo tenta responder a essa questão, comparando os hábitos de moradores de zonas urbanas e rurais.
O biólogo Mário Pedrezzoli, que liderou a pesquisa, decidiu investigar por que algumas pessoas se sentem melhor do que outras pela manhã, o que os cientistas chamam de preferência diurna. Avaliamos até que ponto isso é influenciado pela vida nas cidades, onde se tem grandes quantidades de iluminação artificial, conta. Já no campo, o ritmo das atividades é ditado pelo nascer e pelo pôr do sol, o que modifica os horários. Para fazer esse estudo, os pesquisadores aplicaram um questionário com perguntas básicas sobre os hábitos dos moradores das cidades de São Paulo, no Brasil, e de Londres, na Inglaterra. O objetivo era comparar as respostas com as da população da pequena cidade de Baependi, município rural, localizado no sudeste de Minas Gerais, e avaliar a que horas as pessoas que vivem nesses locais preferem realizar suas atividades. Os resultados mostraram que as pessoas que vivem nas áreas urbanas são menos ativas de manhã do que as que vivem nas zonas rurais. Nas cidades, os dias são mais escuros e as noites mais claras. Isso quer dizer que a população fica acordada até mais tarde e no dia seguinte também tem a necessidade de despertar tardiamente. Mas os compromissos matinais impedem, resume Mário. Para os cientistas, isso está gerando um problema de saúde pública, que é a privação do sono. As pessoas estão dormindo muito pouco nas cidades, alerta o biólogo. Esse mau hábito pode gerar problemas mais sérios, como obesidade, perdas de memórias e até diabetes. Dormir bem à noite é essencial para manter a saúde em dia. Então, mesmo que você não goste de se deitar cedo, o ideal é respeitar as necessidades de seu organismo e dormir em um horário razoável, para poder dormir bastante. Bom, na página 56 fala o seguinte, para entender o texto. Primeira questão, o texto Hora de Acordar, não é. Pois a gente percebeu que ele é um texto de divulgação científica e ele traz informações sobre um assunto relacionado à área de ciências. Segunda questão, o que pode entender pela palavra pim, 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 trim? Bom, gente, a gente percebeu que essas palavras estão imitando que tipo de som? Do despertador, né? Terceira questão, analise o seguinte trecho do texto. Como toca o seu despertador? Não importa muito. Aposto que vários leitores já desejaram que a hora de acordar não chegasse tão cedo. Marque a alternativa correta. Bom, a alternativa correta é: o autor, ele fala diretamente com o leitor, o que aproxima os dois, né? Parece que eles já se conhecem. Quarta questão. Transcreva do texto outro texto em que o autor se dirige diretamente ao leitor. Bom, gente, esse trecho é: então, mesmo que você não goste de se deitar cedo, o ideal é respeitar as necessidades do seu organismo e dormir em um horário razoável para poder dormir bastante. Quinta questão. Qual é o objetivo do estudo da Universidade de São Paulo? Bom, o objetivo, gente, é descobrir por que algumas pessoas se sentem mais dispostas pela manhã e outras nem tanto. Não é à toa que a gente tem alunos que estudavam de manhã e passaram para o turno da tarde porque de manhã ficavam indispostos. Já tem aluno que não gosta de estudar à tarde, estuda de manhã porque está bem disposto pela manhã. Sexta questão. Os pesquisadores têm uma hipótese para seu estudo. Isto é, antes de realizar a investigação, eles já imaginavam qual poderia ser o resultado. Qual é a hipótese desse estudo? Bom, gente, os pesquisadores acreditam que a diferença na preferência do dia, né, no caso pela noite ou pelo dia, pode ser influenciada pela vida nas cidades, onde há muita iluminação artificial. Sétima questão. O que os investigadores concluíram com o estudo? Bom, gente, eles concluíram que as pessoas que vivem em áreas urbanas, elas dormem menos, né, do que as pessoas que vivem na área rural. E também as pessoas da área urbana, elas são mais ativas, são menos ativas de manhã, né, do que as pessoas que vivem na zona rural. Na zona rural, o pessoal é mais ativo pela manhã. Oitava questão. Você sabe a diferença entre zona rural e zona urbana?
Identifique adequadamente as imagens e a seguir descreva as características. Bom, na primeira imagem nós temos a zona urbana e na segunda imagem a zona rural. Primeira imagem, zona urbana são cidades. As cidades são maiores na zona urbana, tem prédios, viadutos, um trânsito intenso e grandes empresas. Já na zona rural, que é no campo, né? A gente tem um campo, a criação de gado, de outros animais também, cultivo de frutas, lavouras e verduras. Página 58 para saber mais. Bom, gente, vocês sabem vocês sabem o que são as onomatopeias? Pois é, as onomatopeias são palavras que imitam sons. Elas são muito utilizadas em histórias em quadrinhos, nas HQs, né? Você tem o pou, boom, splash, bem, aqui a gente tem um quadrinho, tá? Só com onomatopeias. Página 50, vamos produzir. Atividade de casa. Verbete de enciclopédia e exposição oral. Que tal produzir um verbete? Para isso, siga os seguintes passos. Primeiramente, você vai pensar em um alimento que cause uma sensação diferente em você, tá? Pode ser muito azedo, ou muito doce, ou até mesmo sua comida preferida. Lembre-se também daquela que você não come de jeito nenhum. 2. Feito a sua escolha, você vai apresentar fontes sobre o alimento. Pesquise e apresenta o que você encontrou sobre esse alimento. 3. Inclua também, né, uma imagem para enriquecer o verbete. Você vai colocar uma imagem. Se Yolanda não tem, você pode estar desenhando, não tem problema. Em seguida, siga as orientações e apresente o verbete para a turma. No caso, como a gente está nesse processo de remoto, né, vocês simplesmente apresentem para os familiares e mandem a foto da atividade para o meu canal, tá bom? Utilize a folha que está lá na página 9 do material de apoio, tá? E produza a sua versão final. Correção da ficha de atividade de casa, bom? Essa atividade passada para casa é a página 23. Primeira questão, nós vamos completar as frases com as preposições que estão dentro da caixinha. Item A. As crianças brincam até anoitecer. B. Comprei um presente para o papai. C. Meus avós discutiam entre si e eles ficaram contra mim. D. Marlon encontrou a bola sob a mesa. E. O pássaro entrou pela janela do quarto. F. Mamãe comprou o sorvete na sorveteria ao lado de casa. G. Comprei um chinelo de dedo e fiquei sem dinheiro. Página 29, primeira questão. Nós vamos completar e reescrever as frases utilizando as palavrinhas do box. Item A. A empresa dele está ilegal. B. Foi impossível não sorrir. C. A vida imita a arte. D. O barco foi içado. E. Não era a situação ideal, mas era o que podia ser feito no momento. A menina ficou infeliz com a nota que recebeu. G. Júlia era professora em uma escola de idiomas. H. Meu pai tinha ideias maravilhosas. Segunda questão. Realize a separação silábica e indique quais palavras expressam a ideia de negação. Item A. Incenso. B. Inativo. Inativo, sim, tem a ideia de negação, porque é o contrário de ativo. B. Inalar. Não tem. C. Indenização. E. Iodo. F. Indagar. Bom, aqui tem uma repetiçãozinha, né, do F, indagar. G, incubadora. Isso agora na página 30, tá, gente? H, indecente. Aí sim tem uma ideia de negação, que é o contrário de decente. I, indeferida. Também tem uma ideia de negação, que é o contrário de algo que foi deferido. Terceira questão. Você percebeu que nos exercícios anteriores foram utilizadas palavras com as sílabas iniciais I e IN? Agora é a sua vez de procurar palavras com esse mesmo início.
Você pode consultar revista, jornal para escrever ou colar no quadro abaixo. Essa resposta é uma resposta pessoal. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção, espero que vocês tenham entendido e gostado da nossa aula. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!